Jornal da Manhã e Cerejeira News, neste momento, se encontra de Vilhena para falar de um assunto de suma importância neste ano eleitoral de 2022 e eu quero apresentar para a população de Cerejeira, quero apresentar para os nossos empresários, para os nossos comerciantes, para o meu grupo de eleitores de 1.364 nomes, um pré-candidato. Ele é um pré-candidato que vai para as eleições de 2022, que é o chefe da Delegacia de Polícia da Polícia Federal de Vilhena, Dr. Fleury, que está comigo aqui, que neste momento ele vai cumprimentar a nossa população de Cerejeira. Dr. Fleury, o nosso bom dia. Bom dia, seu Wilson. Bom dia também a todos os seus telespectadores, em especial as pessoas que residem na cidade de Cerejeiras, qual faz parte da circunscrição da Delegacia de Polícia Federal de Vilhena. Por conta disso, tenho conhecimento de muitas coisas que ocorrem na cidade. Nós sabemos algumas deficiências, sabemos algumas malandragem boa também que estão acontecendo por lá. Então, por conta desta minha atuação aqui na Delegacia de Polícia Federal em Vilhena, a gente tem muito contato com Cerejeiras. De qualquer maneira, um abraço a todos e fico aqui à disposição, obviamente, para qualquer tipo de pergunta e questionamento. Iniciando a nossa entrevista, porque é uma entrevista de um lançamento, de uma pré-candidatura. Nós não estamos falando com deputado, não estamos falando com a pré-candidatura a deputado federal. Em primeiro lugar, eu perguntaria ao Dr. Fleury, há quanto tempo o senhor já atua na Polícia Federal? Seu Wilson, eu já tenho basicamente 13 anos na Polícia Federal. Eu atuei na cidade de Porto Velho, no setor de entorpecentes durante quase 5 anos. Estive aqui em Vilhena no passado, retornei a Ji-Paraná e conheço basicamente o estado de Rondônia inteiro. A gente não pode falar bem da gente mesmo, mas a verdade é que eu não sou um delegado de mesa, de escritório, né? Eu andei muito por aí, as pessoas me conhecem, e também tivemos a oportunidade de fazer algumas grandes operações no estado que as pessoas também conhecem. Doutor Fleury, eu gostaria de perguntá-lo o seguinte, o que levou o senhor a ter essa ideia de ser um pré-candidato a deputado federal? Seu Wilson, eu fico agradecido pela pergunta. Eu nunca pensei em ser político, eu sempre tratei da minha vida estudando, tentando conhecer melhor a minha profissão e dando o empenho que a profissão merece. Então eu nunca tive essa ideia. Eu sou basicamente político há 40 dias, né? E ainda pré-candidato, é uma coisa ainda muito nascendo, né, essa coisa em mim. Então eu tive esta voluntariedade, essa vontade, porque num belo dia, eu estava, acho que era um sábado ou um domingo, eu fui ver as notícias na internet, como muitos dos senhores telespectadores fazem, e estão fazendo nesse momento, inclusive, e eu vi que tinha 4 candidatos a deputado por Rondônia presos pela Polícia Federal, 3 deles que eu mesmo prendi. Então eu fui tomado por uma revolta, que eu acho que é uma revolta de todas as pessoas que têm algum tipo de honra, que têm um fio de bigode, que acordam de manhã para ir trabalhar e ficam vendo o resultado dos seus impostos ser malversado, ser gasto com corrupção, e o sujeito que fez isso está lá de novo pedindo voto para ele e com uma possibilidade grande de se eleger. Então eu pensei comigo mesmo, falei, não, então já que eu tenho coragem, já que, desculpe falar, eu por conta da profissão ando armado, eu vou lá na cidade desta gente, falar para eles algumas verdades, abrir os olhos das pessoas sobre esse tipo de coisa. Depois, tido esta revolta inicial, eu fui vendo que a política, se bem feita, pode trazer grandes benefícios para as pessoas. Eu tenho certeza que corrupto nenhum vai chegar em mim, porque o fantasma sabe para quem aparece. Eu tenho certeza de que a hora que for alocado uma emenda para Cerejeiras, uma emenda para Colorado, uma emenda para Chupinguaia, uma emenda para Cabixi, uma emenda para Vilhena, eu vou poder
pessoalmente olhar aquilo e falar, olha, ali tem um erro. A Polícia Federal, depois de 15 anos, me capacitou para ver aonde tem erro e aonde tem acerto. Então, eu acho que a partir disso eu poderia realmente dar uma ajuda. Não só para a questão material, seu Wilson, mas também para umas questões espirituais, porque a guerra que nós estamos travando no Congresso Nacional nos últimos tempos também é uma guerra espiritual. Nós vamos mandar quem para o Congresso Nacional? Nós vamos mandar pessoas que apareceram no Jornal Nacional, o Congresso Nacional, apareceram presos no Jornal Nacional? Ou vamos mandar pessoas que podem ter a capacidade de debate, a capacidade de defender a família, a capacidade de defender a educação? Desculpe falar, mas a maioria das pessoas que estão como candidata hoje não tem como profissão ser político. E ser político sem conhecer absolutamente nada. O senhor me deixa dar um exemplo aqui para eu não me alongar. Este ano que vem será debatido na Câmara dos Deputados o novo Código Penal, que será relatado por um senador do PT, o senador Fábio Contarato. O que é que nós vamos fazer com o nosso Código Penal? Você aí, do outro lado, o senhor acha que o Código Penal pune as pessoas, pune os corruptos, ou que ele é um instrumento de deixar todo mundo solto? Porque aí nós vamos discutir isso no Congresso Nacional no ano que vem. Quem que nós vamos mandar para lá? Então, depois da minha revolta inicial, eu cheguei à conclusão que, apesar de tudo, eu ainda tenho uma possibilidade de ajudar a comunidade. E nem é por questão pessoal, porque questão pessoal para mim até atrapalha. Eu ganho mais na Polícia Federal do que ganharia como deputado. Bom, o deputado já fez aqui uma ampla exploração o porquê ele quer ser um pré-candidato para demonstrar e fazer uma mudança. Eu perguntaria ao doutor Fleury também, eu sou um eleitor conservador, eu conheço a política desde Getúlio Vargas. Nós temos instituições que foram criadas, que beneficiaram o país, beneficiam o país, como foi criada a aposentadoria, como foi criada a CLT. Elas precisam ser melhoradas, porque, por exemplo, dentro do INSS, uma instituição que tem mais a pagar do que a receber, ela tem uma iminência de falência. Descobre que nesse país a fraude dentro do INSS é muito grande e a Polícia Federal tem atuado muito nessas fraudes. Como o senhor vê, como um pré-candidato, essas mudanças que deverão ser dentro dessas instituições? Seu Wilson, uma coisa é a questão criminal, a outra coisa é a política pública. Nós aqui, no Cone Sul em especial, nós não temos um deputado federal há muito tempo, por culpa de que, para falar bem a verdade, os líderes políticos não querem que surjam novas lideranças aqui. Decorrência disso, em especial na questão previdenciária, na questão do INSS, é que sequer nós temos um atendimento digno. Nós não temos um posto do INSS com peritos com tempo e capacidade para fazer as perícias sem deixar as pessoas esperando. O Cone Sul, que é o mais populoso e importante do estado. Então, mais uma vez, nós vamos deixar passar a oportunidade, porque dia e noite, ano a ano, década a década, os candidatos são os mesmos, são os filhos dos pais, são os pais dos filhos, são o sobrinho, o sogro, o papagaio, o cachorro, dentro da mesma casa, e nós vamos continuar nisso. Agora, é possível mudar fazendo sempre a mesma coisa? Porque vai lá em Cerejeira pedir voto o mesmo grupo político. Eles vão mudar? Vão prometer que vão mudar depois de 40 anos? Então é uma coisa que também o eleitor tem a sua culpa, né? A Polícia Federal vem combatendo as fraudes, nós temos combatido as fraudes, mas a questão nossa aqui, mais premente, mais importante, mais urgente, é a questão de política pública.
um deputado federal vai ter que correr atrás de ter uma agência aqui no Cone Sul com capacidade de atendimento rápido. As pessoas precisam. O Estado precisa socorrer aqueles que mais precisam, né? Mas nós vamos lá, esse ano vai aparecer o mesmo grupo de sempre, talvez vai agora, tem até deputado estadual da região que vai lançar o filho deputado federal, tem de novo uma família que desculpe falar, se tiver eleição para porteiro da zona, ele tem candidato e não deixa surgir novas lideranças políticas, e quem paga o pato é sempre a população. Bom, explana-se de uma forma bastante ampla e bastante divulgativa de que o doutor Fleury tem ideias, cria ideia e está falando. Cone Sul precisa ter o seu representante no Congresso Nacional. Já fizemos diversas eleições e não apareceu esse candidato, porque faz-se uma mistura de nomes que não condizem com a realidade e, no fim, acaba não elegendo. Eu apresento um nome que pode ser o condutor de soluções dentro do Cone Sul. Observem bem as palavras deles. Ele não tem compromisso com ninguém, com aquela velha ditado, rabo preso com ninguém. Ele vai entrar com as suas ideias no Congresso, as suas medidas e requerimentos e propostas também que deverão fazer modificações. Quando ele fala que tem que ter um representante, porque o representante local é que define essas situações, um posto do INSS, uma melhoria do SUS, uma melhoria da educação, tudo é feito através do representante local. Se nós tivermos esse representante, nós vamos ter uma solução melhor, favorável. Mas para colocar esse representante, nós temos que ter uma pessoa altamente qualificada. Não fazer cargos eletivos de ano a ano, quer dizer, nós temos aí gente que está 5, 6 mandatos e a situação continua a mesma. Qual a proposta, doutor Frei? Mudanças. Mudança, e eu perguntaria ao doutor, o senhor é a favor da política conservadora? Senhor Wilson, eu agradeço o senhor tocar em alguns assuntos que eu creio de bastante importância. A primeira delas com diz respeito a esta gente que faz da política uma profissão. O sujeito está 3, 4, 5 mandatos, vai prometer o quê? Não vai prometer nada. Ele vai chegar lá, vai ter as lideranças dele, que ele deu umas portarias, que ele deu um benefício, e essa gente vai ir na casa do senhor aí pedir voto para essa gente, porque ele não tem mais o que prometer, né? E não tem nenhuma ideia para mudar. E às vezes nem pode ter a ideia para mudar, porque são tão conectados e tem tantas dívidas por aí que eles não podem mudar algumas coisas. Então eu tenho um defeito e uma coisa boa. O meu defeito é que eu não tenho família daqui, eu não sou político aqui, eu não conheço as pessoas e as pessoas não me conhecem. Mas a minha vantagem também é essa, que eu não conheço ninguém aqui. Porque eu não venho com dívida nenhuma, eu venho aqui para fazer o que é certo. Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui de Vilhena. Nós temos aqui uma estrada que é estadual até a fronteira com Mato Grosso e é federal depois, é o contrário, é federal até a fronteira com Mato Grosso e é estadual depois. Que vai até Juína e que não tem asfalto. Quer dizer, o que esse pessoal que é deputado nosso aqui está fazendo até hoje? Eles não falam nada sobre esse assunto, por quê? Porque eles estão devendo alguma coisa para alguém, são conectados a alguém que arruma a estrada. Tem centenas de famílias ali, crianças que vão para a escola, linha de leite. Quer dizer, ele tem esse pessoal que já faz da política uma profissão, eles não têm condição de mudar mais nada. Agora, se o senhor acha que tem que modificar alguma coisa, não dá para continuar votando nas mesmas pessoas. Quanto à questão do conservadorismo, eu gostaria de falar em especial para você jovem, para você estudante, que aprende na escola que o conservadorismo é uma coisa errada, que o certo é o progressismo. Eles usam palavra bonita porque a fumaça do demônio nunca vem feia.
engana-se quem acha que o demônio aparece em formas assustadoras. O demônio sempre vem numa forma bonita, na tentativa da sedução. Então, o jovem olha o conservadorismo e pensa o seguinte: o conservadorismo é uma coisa chata, é uma coisa de velho. O conservadorismo é uma coisa do passado. O certo é a modernidade, nós precisamos... O senhor que pensa assim tem apenas metade da razão. O conservadorismo não é deixar as coisas como estão. O conservadorismo é olhar para trás e ver que os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais construíram alguma coisa e que o que eles construíram a partir de valores que deram certo. Que esses valores que deram certo, que construíram a nossa civilização, têm alguma coisa de valor. Que o Antigo Testamento da Bíblia, que o Novo Testamento da Bíblia traz ensinamentos e sabedorias que constroem. Tem muita coisa errada que a gente precisa melhorar? Tem. Mas o conservadorismo é isso. É respeitar o que o passado construiu e melhorar paulatinamente, de forma devagar, sem revoluções. Nós não podemos pegar uma fórmula pronta que a gente nunca viu ser aplicada no mundo e daqui para frente a gente querer aplicar, jogar fora tudo que foi construído no passado. Então é necessário que o jovem entenda rapidamente. Conservadorismo não é manter as coisas na velhacaria, é respeitar o passado. E nesse sentido, lógico, eu também sou um conservador. Bom, já estamos praticamente concluindo a nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar agora ao doutor Fleury. O grupo político está constituído, o senhor está afiliado ao Podemos e o seu grupo político, normalmente o seu candidato ao governo é Léo Moraes, na evidência. Dentro desse grupo político, quais são os nomes que o senhor já constitui, que está na sua base política? Mais do que base política, eu gostaria de dizer o seguinte: o partido Podemos é o único partido, em especial no Cone Sul, que pode eleger um deputado federal. Os outros candidatos por aqui só vão fazer o seguinte, que eu vou explicar para o senhor, eu vou contar hoje para o senhor uma coisa que nenhum político fala. Nós temos em cada partido 9 candidatos. O senhor preste atenção nisso. Nós temos em cada partido 9 candidatos. E cada partido, para colocar um representante na Câmara, tem que fazer em torno de 90, 80 mil votos. Somado todos os candidatos. Somados esses votos, esses 80 mil, esses 90 mil votos, o primeiro é o que vai. Então, o que acontece? O cara que é candidato, ele tem todo o interesse que os outros candidatos façam os votinhos, mas que nunca passe ele. Então ele vem nos lugares, em geral é candidato com mandato, é candidato que já é deputado, vem nos lugares, vem e fala assim: por favor, você aí, saia candidato para mim. Eu sei que você não tem chance, mas eu vou te dar um dinheiro do fundão e quando você for candidato a prefeito ou a vereador, aí nós vamos voltar para te ajudar. Enquanto isso, você faz esses votinhos, vende o povo igual gado em piquete, esconde isso do eleitor, é uma coisa difícil de saber, vende o povo igual gado em piquete, não vai ser eleito, mas ele ficou bem. Eu aqui tenho chance. O Podemos não tem nenhum candidato eleito, não tem nenhum figurão, não tem ninguém famoso e não tem ninguém rico. Vai todo mundo poder ser eleito. Se a gente conseguir fazer uns poucos votos, que seja uma lição de casa bem feita, há uma possibilidade de ter um deputado federal no Cone Sul, Silvio. Na última sexta-feira eu entrevistei a deputada federal Jaqueline Cassol e ela me citava que um dos candidatos preferencial dela é exatamente o Dr. Fleury. Porque ele disse, eu estou com o Léo Moraes, estou com o Dr. Fleury, é um dos fortes candidatos, apontado já nas pesquisas do Estado, o Dr. Fleury já se desponta, aparece o seu nome. Isso que significa o quê? Os eleitores já começam a se conscientizar de que o nome do Dr. Fleury é um nome certo para essas eleições de 2022.
E assim como eu também estou confirmando. Eu não gosto de corrupção, não gosto de desvio de recurso público. Faz uma emenda de 1 milhão, o avião quebra lá o vidro, parece, só chega no município 800 mil reais. Tem que se fazer uma obra de 1 milhão e, na realidade, o dinheiro é 800. Não se sabe para onde vai 200 mil, se é comissão para um ou para outro, se é propina para um ou para outro, só sei que a obra fica de péssima qualidade. Com o doutor Priori, isso não vai acontecer, porque ele vai fiscalizar, ele vai estar em cima disso aí. Concluindo e já deixando para que ele faça as suas últimas explanações, logo em seguida nós vamos para as considerações finais, eu gostaria de pedir ao doutor Priori fazer nesse momento aqui um convite para que ele esteja em Cerejeiras, para que nós possamos apresentar os nossos empresários a ele, apresentar a ele o nosso comerciante de Cerejeira, o nosso presidente da Associação Comercial, o nosso comandante da Polícia Militar, que talvez ele já conheça, o nosso doutor Marco Douglas Pereira, que é o nosso delegado da Polícia Civil. São personalidades que ele vai pedir o voto diretamente, pessoalmente, não hoje como pré-candidato, mas eu faria esse convite para que ele fosse, numa próxima oportunidade, nessa pré-candidatura até Cerejeira, para que ele se tornasse familiar dentro do nosso município. Seu Wilson, incrivelmente eu conheço muito Cerejeiras, ando muito por lá e fico contente que as pessoas não me conheçam lá, exatamente porque o meu serviço é passar despercebido, né? Que a Polícia Federal sempre está por lá, e então, obviamente, eu também ando muito por lá. Conheço bastante Cerejeiras, mas eu sei que eu sou um rosto pouco conhecido. A partir de agora, inclusive o senhor me ajudando com a audiência do senhor, agora eu vou poder ser um pouco mais conhecido lá. Talvez o serviço da polícia não fique tão bem feito, mas pelo menos essa pré-candidatura pode começar a ser lançada. Mas a partir de então, obviamente, eu vou procurar, vou no futuro, se for o caso, pedir o voto da população, mas pedir com essa nova proposta, com a proposta de uma pessoa que não tem um passado político, que não tem rabo preso, que tem possibilidade de ter conhecimento, porque ter um conhecimento de fazer a verba chegar. Esta coisa que o senhor disse, que o avião quebra e de 100 chega só 80, isso não vai acontecer comigo, porque eu tenho 15 anos praticamente de Polícia Federal, vou bater o olho e vou falar que tem erro, pode voltar. Então, eu fico muito agradecido pela oportunidade e a partir de agora nós vamos estreitar os laços cada dia mais. Muito obrigado, viu, senhor? Valeu, gostei. Bem preenchido. Preliminarmente, quer dizer, isso é uma preliminar, porque isso vai se aprofundando, né? Vai se familiarizando junto com o eleitor. Você vai ver que já vai repercutir muito lá dentro de Cerejeira. Nós vamos editar esse vídeo hoje.